Informação que acaba de chegar, o UOL destaca agora que o tribunal pagou segurança em área do resort associado à Toffoli por 125 dias. A informação é do Saulo Pereira Guimarães. Dados do Tribunal Regional Federal do Trabalho da 2ª Região apontam que integrantes do Supremo passaram ao menos 125 dias em Ribeirão Claro, no Paraná, cidade que abriga o resort Itaiaiá, o que está envolvido numa transação entre o cunhado do dono do Banco Master e irmãos de Dias Toffoli, ministro do Supremo. Viagens aconteceram entre dezembro de 2022 e agosto de 2025. Os dados fornecidos pelo TRT2 são dados do Tribunal Regional do Trabalho, da 2ª Região, como eu dizia, não discriminam quais representantes do Supremo estiveram envolvidos na viagem ou nas viagens, mas informaram sobre o pagamento de diárias para prestar apoio em segurança e transporte ao Supremo Tribunal Federal na cidade de Ribeirão Claro, no Paraná. Ao todo, 25 agentes prestaram serviço em 16 ocasiões diferentes. No total, o TRT2 pagou a eles 595 diárias, que somam mais de R$450 mil. Inicialmente divulgados em reportagem do Metrópolis, os dados foram reunidos e confirmados pelo UOL. Outros ministros tiveram agenda oficial em outras cidades, em dias de idas a Ribeirão Claro. Há registros de compromissos de Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Edson Fachin, Luiz Fux em Brasília, Minas, São Paulo, Peru e Colômbia. Então, esses ministros não estariam nessa data em Ribeirão Claro. Procurados, o STF e TRT2 não se manifestaram sobre o caso. A empresa que tem os irmãos de Toffoli como sócios foi dona de 1/3 do resort Itaiaiá, segundo o Estadão. A reportagem apontou que em 2021, a Maridit Participações vendeu sua parte do negócio para um fundo do empresário Fábio Zettel. A Maridit vendeu suas ações em fevereiro de 2025. O Zettel é cunhado do Daniel Forcaro, do Banco Master. No último dia 14, ele foi preso pela Polícia Federal, que investiga irregularidades na instituição financeira, tendo sido liberado em seguida. O caso está sob relatoria do ministro Dias Toffoli. Couto. Como a Letícia falou, cada dia tem mais um caso aí, cada enxadada, minhocário inteiro. Hoje tem a matéria que foi manchete do Estadão durante o dia, o repórter que tocou a campainha de uma casa lá que foi apresentar como endereço da empresa aí que você citou agora, Marriott, que seria a casa do irmão do Toffoli, de um dos irmãos que era dono da empresa. E quem atendeu foi a mulher dele. A mulher dele estranhou, porque ela disse que ali nunca foi sede de nada, que aquela casa foi ela que construiu, deu lá todos. É uma casa humilde, uma casa simples. Ela falou, eu tenho dificuldade para cuidar da minha casa aqui, como é que eu vou ser dona de resort? Meu marido não tem nada a ver com isso. Aí ficou mais complicado ainda para o Toffoli, porque aí, por essa reportagem, ele colocou o irmão como laranja. É o que se pode concluir disso, né? Ô Letícia, qual que é a possibilidade do Congresso entrar nessa, né? Tá aqui no UOL também, planeja entrar no caso Master, pressão sobre o Dias Toffoli, reportagem do Felipe Pereira. Trata-se da chance de ajudar na solução. Diz aqui que seria um contraponto à imagem do parlamento, ser o local de escândalos, e eles querem investigar a atuação do ministro Dias Toffoli. Diego, uma CPI eu acho, assim, muito difícil, né? Porque CPI você abre e você sabe como começa, não sabe como termina. Mas, na realidade, o Congresso já entrou nessa história a partir do momento que o senador Renan Calheiros determinou que a CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que ele é presidente, ela abre um grupo de trabalho, forma um grupo de trabalho para acompanhar as investigações. É uma comissão que tem 8 parlamentares, tem autonomia para convocar autoridades, solicitar documento, apresentar projeto de lei para melhorar o sistema, né? E o Renan, lembrando que o Renan Calheiros é aquele que acusou o Arthur Lira e o Hugo Mota de pressionarem o TCU para o TCU dar uma segurada no caso do Banco Master. Aí o TCU foi lá, isso de acordo com o Renan, né? Mas foi na esteira dessa pressão que eles estavam fazendo que o TCU, o ministro do TCU tomou uma decisão para questionar o Banco Central, para fazer uma inspeção. Ou seja, o Renan já abriu ali um grupo de trabalho que tem um poder para
para causar problema, para fazer barulho. Agora, uma CPI ou uma CPMI, né, que seria uma CPI mista entre Câmara e Senado, é difícil a gente imaginar hoje, pelo menos, porque quando a gente fala de caso master, a gente está falando dos maiores, o que a gente escuta, né, dos bastidores, é que tem pessoas muito grandes, parlamentares muito grandes que estão envolvidos nesse escândalo, que até agora eles não apareceram nas investigações, né, que eu estava falando anteriormente, mas seria interesse de pessoas muito grandes. Se você tem interesse de pessoas muito grandes dentro do Congresso, nada acontece. Esses dois nomes que eu citei agora, que foram citados pelo Renan Calheiros, né, que eu só reproduzi, o Arthur Lira e o Mota, eles são fortíssimos. Um é o ex-presidente da Câmara, o outro é o atual presidente da Câmara. Então, não dá para achar que a Câmara vai fazer uma CPI, por exemplo, Diego. Vamos acompanhar os desdobramentos. Letícia Casado, obrigado, viu? Um abraço para você, uma ótima noite.